Oi, certo. Belinha, tá me Ai, ouvindo? deu certo. Você Ai, que consegue me bom. escutar? Tá, tô te ouvindo, tô te vendo. Ah, que bom. Live surpresa no Instagram. Aliás, live é exatamente isso, né? A gente tentou fazer no Facebook, deu problemas e a gente decidiu vir para cá. Mas tá bom. Zina, essa luz tá boa? Tá ótima, tá ótima. Tá boa? Então, Tá, bom, que sua bom. câmera tá ótima também. Tá me ouvindo Tá tudo bem. bem? Tô. Ah, que bom. Que bom. Então vamos começar. Eu vou começar. Bem, hoje é o primeiro dia do projeto Papo Reto com Hoje. E assim, eu tenho um prazer de estar começando esse papo reto com você, Zina, grande companheira. Já tem algum tempo que a gente está planejando fazer essa conversa e acho que ela não aconteceu porque tinha que ser agora, né? Inaugurando esse novo projeto. Papo reto, nós temos aí uma agenda bem bacana, mas a gente inicia hoje com você. Bem, eu quero te apresentar, antes de você começar. Zina é uma consultora de viagem há muito tempo, não vou falar o tempo que ela me falou, mas não precisa, né, Zina? Vocês viram a frase, a gente não tem idade, a gente tem tempo. Então, a Zina é uma consultora de viagem há muito tempo, herdou essa paixão pelo turismo, pelo pai dela, né, pelo que eu sei. Então, é uma mulher que tem uma história muito importante nessa área. E ela hoje vai conversar com a gente sobre esse impacto da pandemia no turismo no Brasil, no mundo, e especificamente numa região que ela gosta muito, que é a Turquia, né? Então, a Zina, ela, além dela ser consultora de viagem, ela também participa de um grupo, Bazar por Elas, um grupo de mulheres que trabalha na perspectiva do empoderamento feminino, e ela é também uma das administradoras do Hoje Mulheres Livres, fundadora e administradora. Então, é uma honra estar aqui conversando com você, companheira, coraçãozinho também para todas. Nós temos também uma administradora aí com a gente, que é a Deni Nobre, é criadora também desse projeto de Hoje Mulheres Livres, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado de grandes mulheres como vocês. Eu digo sempre, eu tenho muito orgulho, eu amo as mulheres, e é assim por uma razão óbvia, né? Porque as mulheres juntas, elas são capazes de transformar muitas coisas. Então, eu tenho um prazer de estar ao lado de vocês. Mas, Ina, para começar, sim, lembrei que você vai ser vó, primeiro netinho, parabéns. Obrigada. Bem-vinda ao mundo mágico, né, das vovós. É muito legal, uma fase bacana na vida da gente. Mas para a gente iniciar esse papo, eu gostaria que você falasse um pouco por que Turquia, como que foi essa sua paixão pela Turquia. Porque você sabe muita coisa sobre a Turquia, né? E, aliás, nós nos encontramos nesse mundo turco, né? Pela Turquia, pela essa paixão que nós temos pela Turquia, pela série turca, pela cultura do país, enfim. Então, fale um pouquinho como foi essa sua paixão pela Turquia. Bom, a questão do turismo, ela está envolvendo toda essa paixão. Eu nunca gostei de fazer turismo em regiões que a gente faz turismo de massa, por exemplo, Disney, que é muito legal, mas não era a minha paixão. E a primeira vez que eu fui para a Turquia foi em 2012. A minha mãe já tinha ido e foi a última viagem dela, antes dela falecer. Quando eu cheguei na Turquia, eu vi com os meus olhos tudo aquilo que minha mãe falava. Então foi a primeiro impacto. E a questão da Turquia ser um berço de civilização, Mesopotâmia, otomana, cristã, a gente tem uma persa, a gente tem uma mescla de povos ali, de ciência, de história muito grande. Então Sim, essa foi a segunda paixão. A terceira paixão é que é muito fácil, é muito mais barato do que fazer uma Europa. Você está do lado da Europa, enfim.
E a comida, os turcos, as novelas, a língua, tudo começou a me encantar. Então foi aí que eu comecei a... Eu pus o pé e não saí mais. Sim, Zina, a Turquia tem uma situação assim diferente, né, de outros países, porque a Turquia ela fica em dois continentes, né? Fica uma parte na África e uma parte na Ásia. Fala um pouquinho sobre isso, que é muito interessante. Acho que é o único país no mundo que tem essa situação tão sui generis. Na realidade, a Turquia, ela tá, uma parte dela menor, ela tá na Europa e a outra parte ela tá na Ásia. E a cidade de Istambul, que não é a capital da Turquia, que muita gente acha que é a única cidade que é dividida entre Europa e Ásia. Sim. Tá? Então ela tem realmente, só que ela junta esses dois saberes, Europa e Ásia, de uma forma muito interessante. E ela é realmente o único país no mundo que tem essa divisão. Inclusive, quando você faz o passeio de Bósforo, você passa por baixo de uma ponte aonde divide Europa e Ásia. É bem legal. É muito interessante, né? Acho que é uma das coisas que fazem as pessoas se apaixonar pela Turquia, essa história, essa rica história que tem, né? Mas vamos falar um pouquinho do turismo, Zina. Qual a região que você acha que você se sente bem na Turquia? Porque você já foi lá, já esteve lá várias vezes. Qual lugar, região da Turquia que você chega e pensa assim, estou em casa? Você se sente bem? Não tem como eu falar diferente, né, Verinha? A cidade de Istambul, para mim, é a minha casa. Eu tenho o bairro que eu gosto, eu tenho o restaurante que eu gosto, eu tenho a feira, fazer a feira, como a gente tem a feira na rua, eu tenho a feira que eu gosto. Istambul é como se fosse minha segunda casa. Só que a Turquia, ela é uma caixinha de surpresas, porque aonde você vai é tão diferente de Istambul que tudo é muito legal. Né? Então, mas o lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto em casa, é Istambul. Tá, e para o turista, qual o lugar que você, assim, como consultor de viagem, você diz para o turista, olha, vamos fazer essa rota, vamos conhecer esses lugares, quais são esses lugares, assim, que as pessoas, você indica, primeiro que você indica, e depois, quais são os lugares que as pessoas têm mais curiosidade de conhecer? Bem, primeiro a gente sabe que um desses lugares é a Capadócia, né, que a gente vai falar. Mas, na sua visão, quais são os melhores locais, na sua visão, como consultora? E depois, quais são os lugares que as pessoas mais têm vontade de conhecer e por quê? Bom, indiscutivelmente, quando você fala em Turquia, para qualquer pessoa que planeja fazer uma viagem, na realidade não é nem conhecer a Turquia, e sim andar de balão, voar de balão na Capadócia. Hoje, como a gente sabe, a Capadócia ela teve uma divisão. Então, só podem, se não me engano, só podem 500 balões e o restante migrou para a cidade de Pamukkale. Os brasileiros não querem fazer esse voo em Pamukkale, querem fazer na Capadócia. Então, assim, a primeira cidade que não pode faltar é a Capadócia. E a Capadócia ela tem várias situações muito diferentes, que é a questão das caves, né, das cavernas. Ela é um ponto cristão fundamental na história da cidade primitiva. E ela é muito diferente de tudo aquilo que a gente vai ver em qualquer outro lugar. Então, ela é particular. O segundo lugar que eu acho que é muito cotado e imperdível é a cidade de Éfeso, tá? Onde as Sim. ruínas de Jesus tem a estrutura da biblioteca de Celsus, ela é gigantesca. Esse sítio arqueológico, você passa o dia inteiro tentando conhecer até o final dele, ele é imenso. E para você sair da Capadócia e ir para Éfeso, obrigatoriamente você passa por Pamukkale, que seria a terceira cidade mais cotada. Sim. E aquela etc.
Zina, tá cortando um pouquinho. Leni tá aí ouvindo. Leni, você tá ouvindo bem a Zina? Dá um ok aí, porque eu tô sentindo que tá cortando um pouquinho. Ninguém falou nada, mas vamos continuar. Zina, então, a Capadócia é aquele lugar, então, obrigatório, aquela visita obrigatória na Turquia, né? É incrível, incrível, porque eu tenho uma paixão pela Turquia, você sabe disso, aliás, vou viajar com você, viagem essa está sendo adiada desde o ano passado, em razão da pandemia, mas iremos, com certeza, assim que pudessem passar tudo isso, mas, e está no roteiro, óbvio, Capadócia, mas incrível, eu nunca tive essa paixão por conhecer Capadócia, né? Interessante, né? Tipo alguém que vai conhecer os Estados Unidos e quer conhecer Nova York, também nunca tive essa curiosidade. Eu tenho outras curiosidades, né, na Turquia, mas Capadócia, claro que eu indo à Turquia eu vou aproveitar e conhecer, deve ser lindo, né, único, mas não é a minha grande paixão, né, mas... Para falar sobre Mardin, eu já falo já. Sim, vamos aproveitar, exatamente. É a cidade, assim, do meu sonho, que eu tinha vontade de conhecer, que eu acho que sabe que eu gostaria de ir num lugar na Turquia onde eu pudesse sentir a história, sabe? A história mesmo. Porque onde você estiver na Turquia, você vai sentir. Mesmo estando em Istambul, você vai sentir. Por exemplo, Istambul tem bairros onde a gente vai ver muita mulher de burca. Sim. Tá? Você tem bairro que não vai falar inglês com você, que ninguém vai falar inglês para você, de tão tradicionais que eles são. Agora, Mardin, por exemplo, ela está lá mais para o lado o oeste da Turquia. Ela está, desculpa, leste. Ela está mais próxima de uma região mais difícil de trabalhar o turismo, porque é onde nós temos os curdos também, né? Sim. Só que aquela região de Mardin é a região da antiga Mesopotâmia. E, pasme você, a melhor gastronomia da Turquia, ela está numa cidade, uma cidade grande, chamada Gaziantep, que ela está muito próxima de Mardin. Então, quando a gente fala da gastronomia, isso, Leni, ela está próxima da Síria. Ela está a 450 quilômetros de Alepo. Tá? Sim. Mas a gente não vê. O meu som está baixinho, Ju, eu sei. Eu vou tentar melhorar aqui, meu celular que está ruim. Melhorou. É o seu mesmo, estava... Melhorou. Então, assim, essa região, quando a gente faz Istambul, Capadócia, a gente está no meio do caminho para fazer Mardin, por exemplo. Então, é uma região muito legal. Só que para turista, para vender esse turismo, é muito difícil, porque o brasileiro não assimila. O brasileiro gosta de moda. Sim. Então, se eu pudesse, por exemplo, formar um grupo que fizesse Mardin, que fizesse Gaziantep, que fizesse Vans, ou que fizesse Bodrum, por exemplo, Sim. Fetir, são as praias, Fetir, Bodrum, eu ficaria muito realizada. Mas para você colocar isso no mercado, é muito difícil, o brasileiro não entende, não entende a delícia de ir para um lugar assim, entendeu? Exato. Tem um outro roteiro, Verinha, que chama bastante atenção, mas é um público muito específico, que são as 7 igrejas do Apocalipse, que todas elas estão na Turquia. Sim, fala um pouco sobre isso. Essas 7 igrejas, óbvio que são sítios arqueológicos, né? Então não adianta você querer ver um teto de uma igreja que você não vai ver. Então, existe uma certa conservação, mas ela está mais na região entre o Mediterrâneo e o Éfeso.
que são os Sim, mares ali, né? sim. Mar Mediterrâneo e Mar Éfeso. E essa região, ela é procurada especificamente por evangélicos. Sim, Zina, sabe uma coisa que acho que preocupa todo mundo que sai do seu país para outro país? É a questão do transporte, né? Eu acho que é uma grande preocupação, principalmente para aquelas pessoas que vão só, né? Que se arriscam, que querem aventurar, que é o que eu tinha vontade de fazer, mas não tenho coragem, quero ir com você. Quero ir com você. Mas o transporte, para quem vai sozinha para a Turquia, um casal, uma pessoa só, como que é o transporte de lá? É seguro? Você pode andar, ter a certeza de que vai ter segurança dentro de um Uber, de um trem? Como que é esse trânsito Bom, lá? tá. Vamos entender. Bom, primeiro transporte que a gente sai do Brasil e vai para a Turquia, eu gosto muito de ir com a Turkish Airlines, porque a gente senta em São Paulo e só sai dessa cadeira lá em Istambul. Ponto. Sim, voo direto, então. Não tem conexão. Não tenho problema com mala, não tenho problema com atraso de passageiro, nada. E sem contar que são 13 horas, você já chega à noite para dormir e acabou. Quer dizer, é muito tranquilo. Uma segunda coisa. Quando a gente anda de trem, na Turquia tem dois tipos de trem. Tem o trem que a gente anda de uma cidade para outra e tem o tram. O tram é um tipo de um metrô de superfície e todas as paradas dele tá escrito em turco, porque os nomes das paradas são turcas. Então, muitas vezes, os turistas se perdem nisso. Mas não é difícil de andar. Porque dentro de Istambul, por exemplo, você tem transporte público de barco, ônibus, tram, trem e metrô. Sim. É tranquilo. Sim. Quanto à questão dos táxis, Uber é totalmente proibido, é ilegal. Tá? Os táxis, tem dois tipos de táxi. Tem o táxi que tem o logotipo na porta e o número, esse você pode pegar, mas você tem que negociar com ele antes o valor que ele quer te fazer e ele vai falar em turco. Tá? Então você não consegue muito fazer essa negociação. E tem o táxi que é igualzinho e não tem o logotipo, ele só tem o número. Esse é ilegal. Se a polícia parar, parou você e parou o motorista. Existem alguns aplicativos que não é Uber e nem 99 táxi, por exemplo, que a gente pode usar que é confiável. Tá? Para uma pessoa, para uma mulher ir sozinha para a Turquia, dá para ir? Se ela ficar em Istambul ou na capital, Ankara, por exemplo, ok. Quando ela começa a ir para o interior, começa a ficar difícil a ida dela para o interior. Tá? Não é bem-vindo, não é bem vista. Tá? Principalmente a região de Mardin, por exemplo, apesar de estar se transformando numa região em potencial turística, é uma região que ainda a gente é muito olhada e esses olhares incomodam muito. Tá? E a gente não vai sair sozinha à noite, a gente não vai conseguir ter essa mobilidade, é mais complicado. Mas e com a noite na Turquia, né? Se eu quero ir numa balada, se eu quero tomar uma cerveja, uma taça de vinho, como é que é? Não rola? Rola, não ou se rola, ou se rola. Comigo rola. Por aí isso depende. Eu quero com você. Aí depende, porque, por exemplo, Istambul, por ser a maior metrópole, né, nós temos bares de todos os tipos. Né? Eu gosto de ir num bar de rock na parte asiática, é maravilhoso, é muito legal. E ali você consegue tomar sua cerveja e tal. A cerveja não é comum da Turquia. Tá? O que é comum da Turquia? O vinho, que tem vinho feito na Turquia que são bem gostosos, na região da Capadócia, inclusive. E o rakı. O rakı é imprescindível. Ele, para o nosso gosto, ele é um pouco ruim. Mas experimentei. É que nem a cerveja, né? Você toma, ela é ruim, depois você toma de novo. E tem bares de rock, bares de música, como se fossem as músicas MPBs, mas turcas.
Sim. Tem danceterias maravilhosas. E a noite de Istambul, ela termina aproximadamente 2 horas da manhã. É um bom horário, né? Dá para aproveitar bem. Dá para aproveitar, tá? Zina, uma curiosidade. Tem motel na Turquia? Por quê? A gente que assiste, isso acho que interessa muita gente. A gente que assiste muito filme turco, muita novela turco, a gente vê que beijar em algumas regiões é proibido, né? Não pode. Veja só. Para namorar, como é que faz? Então, Verinha, a questão é assim, não é que é proibido, tá? Existe a lei da moral, mas ela não se aplica à Turquia. A Turquia é um país muçulmano muito flexível. Mas, por educação, a gente não faz isso. É um país laico, né? É um país laico. Então, assim, não tem motel na Turquia. Não existe. Motel é uma cultura... Não, motel é uma cultura brasileira. O motel dos americanos é hotel de passagem só mesmo. Sim. Tá? Agora, o motel, como a gente conhece aqui no Brasil, ela não existe. E para você entrar com um homem, por exemplo, no teu quarto, você tem que mostrar RG e muitas vezes eles perguntam aonde está o seu contrato de casamento. Porque você sabe que na Turquia é um contrato mesmo, né? Aquele caderninho vermelho, né? Sim. Então, uma carteirinha. Então é muito raro você conseguir fazer isso. E se tiver que fazer, para isso tem a casa dele. E aí, né? É complicado. É complicado também porque a gente não fala a língua, você não sabe aonde você está indo. Não é seguro. Não tem nada de seguro. Você não sabe aonde você está indo e o turco, ele nunca faz as coisas sozinho. Ele sempre avisa alguém do que ele está fazendo. Então, quando você vai para a casa dele, alguém também já está sabendo. Ou seja, a mulher não fica em situação segura, fica vulnerável. Não. Então, não é aconselhável uma turista ir para a Turquia, ir para casa de um turco sozinha para namorar. Não. Então, a Turquia não é um lugar legal para namorar. Sexo, não. Para sexo ela não é legal. Deve ser muito bom fazer sexo com turco, mas não é por aí. Tragam ele para o Brasil, mas aqui lá não. Que pena. Zina, eu acho que muita gente não entende, mas quando você fala o lado asiático, quando você fala Anatólia, tá no lado asiático, né? Explica um pouquinho dessa cultura otomana, porque acho que é o que mais chama a atenção das pessoas da Turquia. Primeiro, é dizer que a Turquia tem 9 mil anos, né? É isso, Zina? Acho que um pouco mais, Verinha, porque, por exemplo, o sítio arqueológico Gaziantep, o sítio arqueológico Göbekli Tepe, tem um filme na Netflix que fala GIF, eu acho que o nome dele é GIF, ele tem 12 mil anos. Ele foi datado com 12 mil anos. 12. 12 mil anos? Então, é bem antiga. Enfim, então, a cultura otomana, Anatólia, que é o meu ídolo Engin, né? Todas as entrevistas que ele dá, ele fala muito que ele mora do lado da Anatólia e ele só vai no lado da Europa quando é estritamente necessário, quando ele está gravando, mas que ele não sai da Anatólia por nada. Então, eu penso que muita gente tem essa dúvida, né? Por que ainda até hoje essa parte se chama Anatólia? Na realidade, não. A parte Anatólia é como se eu dividisse, como no Brasil, a gente tem os estados, né? O estado do Mato Grosso, Tocantins, São Paulo. Anatólia é um estado, tá? Porque antigamente era chamada de Ásia Menor. Sim. Tá? Então a gente tem a Anatólia Central, por exemplo, onde está a Capadócia,
Tá? Então, a gente tem a região do Egeu, onde está Bodrum, todas aquelas praias, enfim. Agora, quando eles chamam do lado da Anatólia, é o lado asiático. E o lado asiático, ele é mais tradicional, ele é mais residencial, ele não tem tanto turista. Tá? Já o lado europeu, que é onde a gente acaba ficando, que tanto é o lado onde estão as mesquitas, como onde está a Praça Taksim, que é uma praça importante, mas aquela região é turística. Nós temos lá para cima dessa região turística uma região chamada Şişli, ou Levante, que é onde estão os prédios altos, porque os prédios altos estão fora dessa região. Ali é a parte empresarial. Tá? Então, a residencial acaba ficando realmente do lado asiático. Do lado asiático. Você começou a falar um pouco da gastronomia. Todo mundo, Zina, estranha muito o café da manhã dos turcos, né, das turcas. E aí até a gente fala, por isso que elas são magras. Porque o que elas comem no café da manhã? Porque, pelo que a gente vê, muito pepino, muita azeitona, tomate. Fala um pouco desse café da manhã. Que todo mundo tem vontade de experimentar um café da manhã desses na Turquia. Vamos entender um pouco, então, o que acontece. Tanto o pepino como o tomate, eles são frutas. Sim, sim. Tá? Então, o pepino e o tomate, eles agregam o valor da fruta no café da manhã. E a azeitona são imensas as marcas, os tipos de azeitonas, são vários tipos, e elas são extremamente deliciosas. Imagina. Tá? É uma coisa de você trazer, a gente traz compota de lá, porque elas são deliciosas. E o café turco, na realidade, ele é composto de ovo, ele é composto dessas frutas, né? O tomate, o pepino e a azeitona, e ele é composto de suco, né? O suco de laranja, por exemplo, é um dos alimentos muito necessários do turco. O turco não tem costume de tomar leite, a não ser as crianças. Tá? Eles consomem muito iogurte, né? A Leni está fazendo um comentário aí que eles não almoçam, né? Normalmente. Eles almoçam, sim. Eles almoçam, sim. Só que o almoço deles é muito parecido com o café da manhã deles. Sim. Interessante. Tá? Então, eles têm um almoço... por exemplo, já me perguntaram qual é o tipo de mistura do turco. O turco não tem mistura. O turco não tem arroz e feijão. Ele usa de outra forma. É um pouquinho de tudo no seu prato. E não tem aquela comida como a gente tem no Brasil, que é o arroz e feijão, que junta o resto. Sim. Então é um pouquinho. E assim, o vegetariano, por exemplo, passa muitíssimo bem na Turquia. Porque você não precisa comer carne na Turquia. Você se alimenta muito bem com esses pouquinhos que você vê, que são deliciosos e maravilhosos. Porque é muita comida, né? A gente vê várias porções pequenas, mas várias. Assim, no café da manhã, é possível você enxergar 20 porções diferentes, de coisas diferentes, no café da manhã. É muito interessante. É que você nunca viu um café da manhã de um hotel na Turquia. As 20 coisas que você vê no café da manhã na televisão perdem de longe pela quantidade de coisa que você tem no café da manhã do hotel. Eles têm uma panificação deliciosa, eles comem muito verde, e sim, alguém falou que eles mostram mais o café da manhã, porque o almoço deles é o almoço de rua, é aquela coisa mais rápida. Por exemplo, um kebab, um lanche rápido. Então, o almoço não é tanta coisa assim, mas eles almoçam sim. E normalmente na janta é a sopa. A gente observa, inclusive, Zina, eu já observei o arroz. Eles parece que vendem arroz em carrinhos na rua, como aqui vende cachorro-quente, é isso mesmo?
É isso aí. E com ayran, que é aquele soro do iogurte que a gente toma, que ele é salgado. Ele, pro nosso gosto, ele é bem diferente, mas ele, no final das contas, ele acaba ficando legal. Esse arroz é um arroz diferente daquele que a gente tem aqui. É um arroz mais grudadinho, parecendo com o arroz japonês. E ele tem muito grão de bico nesse arroz. Então é um arroz bem temperado e bem gostoso. Tudo que tem na Turquia para comer é bem temperado. Muito, né? A culinária é boa, então. A gente que quer ir para a Turquia pode ir com vontade de comer, então. A Ivete está falando que quer ir. A Ivete é a nossa tradutora de chukur. É a nossa querida, minha amiga querida. Ela vai com a gente na prova. Com certeza. Zina, a gente tem uma pauta ainda extensa aqui para conversar, mas eu gostaria que você abordasse um pouquinho sobre essa situação da pandemia, como é que está na Turquia, as viagens foram canceladas, como que o brasileiro pode fazer, a brasileira hoje, que quer ir à Turquia? Como que estamos? Nós, na realidade, nós estamos, junto com Brasil, Dinamarca, África do Sul e Reino Unido, proibidos de entrar na Turquia. Tá? Se a gente quiser entrar, nós ficamos sujeitos a uma quarentena de 10 dias. Aí mora o problema. Essa quarentena de 10 dias é estipulado pelo governo aonde você vai fazer essa quarentena, e é por sua conta. E eu já tive cliente que acabou fazendo essa quarentena num hotel 5 estrelas, ele teve que pagar. Porque fora se você vai num pacote de 12 dias e tem que ficar 10 em quarentena, não tem como fazer. Não vai, então, na verdade, agora não é ideal para fazer... Sem contar que, assim, nós temos um problema. Nós temos que tirar o PCR. Sim. PCR é um exame que a gente faz para testar que naquele momento nós não estamos com Covid. E em 72 horas eu tenho que chegar com esse exame válido ainda na Turquia. Mesmo com esse exame, isso não quer dizer que eu não esteja com Covid, porque eu posso pegar nessas 72 horas. Então, assim, a Turkish Airlines não está levando passageiro nenhum. Ponto final. O melhor que a gente tem a fazer é ficar e esperar. Esperamos até agora, vamos esperar. A gente acha que em outubro, por exemplo, outubro eu tenho a viagem que eu vou fazer Turquia e Jordânia, e Turquia e Egito, provavelmente em setembro. A gente supõe que estejamos todos vacinados, né? Então, assim, você acha que até lá tudo vai estar normalizado, mas pode ser que não, então. Não dá para saber, porque a gente achava que não ia durar tanto, né, Vera? Então, é uma caixinha de surpresa. Eu acredito que a gente consiga ir. Tá? Porque o veto da Turkish Airlines, por exemplo, para passageiro, é até dia 30 de maio. Vamos esperar essa data para ver o que eles resolvem falar para nós. A Turkish Airlines não para de voar Brasil. Ela está voando só com carga. Agora, passageiro, não. Zina, vamos falar sobre um fato importante que está acontecendo na Turquia, que é a Convenção de Istambul. Hoje, nós passamos uma manifestação lá de Amsterdã em apoio às mulheres turcas, né? Fala um pouquinho sobre essa convenção e por que o presidente da Turquia tirou a Turquia da convenção, que, de acordo com a informação, acho que você mesmo passou, nós já temos 44 países na convenção. E a Turquia sai num momento super importante para as mulheres, que é um momento de pandemia, quando você tem aumento de violência doméstica, aumento de feminicídio. E só para as pessoas saberem, as mulheres lá na Turquia, elas sofrem muita violência. É um país que tem uma cultura muito forte, isso reflete diretamente
na vida da mulher. Então, a mulher na Turquia, ela ainda tem uma vida muito submissa, ela é muito subjugada ainda. Então, esse documento, essa convenção, esse tratado, era muito importante para as mulheres da Turquia. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Lembrando que ele chama Convenção ou Tratado de Istambul, né? Sim. Por que ele tem esse nome? Porque ele nasce em Istambul. Tá? Sim. Então, as regras para tratar a mulher ou tratar a violência contra a mulher, a palavra feminicídio começar a existir, ter leis de punição de fato dos homens violentos, não só da mulher, mas da comunidade do gênero, né, do LGBTIQA+. Né? Então, era extremamente importante. E ele nasce em 2003. Em 2011... ele já estava com 44 países, incluindo Europa e Grã-Bretanha. Em 2018, eu acho que ele chegou a ter 54 países. E 44, agora, o mês passado... 44, desculpa. 44. E agora, tanto a Turquia como a Rússia saíram do tratado. O que acontece? Primeiro que a Turquia tem o Erdogan, que é o presidente, né? É um presidente que está fazendo várias manobras para a sua própria eleição, porque é um ditador, mas a ditadura na Turquia, ela tem voto. Apesar de ser sistema ditatorial, diferente no Brasil, que é imposto para nós, a população vota para ele continuar. E o que ele fez? Ele fez duas manobras. Tá? A primeira, voltar a Hagia Sofia a ser mesquita, que isso chamou os conservadores para olhar para eles, para o próprio Erdogan. E aí ele sai do tratado da Convenção de Istambul, porque ele entendeu a pressão dos conservadores, porque os conservadores não aceitavam, não a condição da violência da mulher, mas sim a comunidade LGBTI, que é a mais que estava junto com a convenção. Então, eles entendem que isso é bizarro, que é uma coisa bizarra. Então, para ter esses votos, tá, ele se retira da convenção que o próprio país e própria cidade iniciou. Tá? E agora realmente está uma manifestação imensa, né, contra ele. Né? Ou seja, para não reconhecer os direitos humanos da população LGBTQI+, saíram as mulheres também da convenção. Agora, Zina, é uma coisa muito contraditória, né? Vamos falar do aborto. Porque o aborto aqui no Brasil, ele só é permitido nos casos previstos em lei, inclusive uma lei de 1940. Nós, mulheres, lutamos para que aqui no Brasil seja instituído o aborto legal para que a mulher possa, né, viver, porque na realidade há uma confusão muito grande. Eu não estou fazendo apologia ao aborto, não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, aqui as mulheres morrem fazendo abortos clandestinos, né? Então a gente precisa de um sistema de saúde que apoie essas mulheres, né? Para que elas deixem de morrer. Mas lá na Turquia, um país ditador, um país onde há muita discriminação contra a mulher, muita violência doméstica, violência de gênero. No entanto, o aborto é permitido. Como é que é isso? Nós temos algumas contradições, essa é uma delas, tá? O aborto ele é permitido para mulheres até o 3º mês, como em qualquer outro local. É feito em consultório, é marcado um horário, é feito num consultório mesmo, tá? Não precisa nem de hospital. E quando a mulher é casada, tá? Ela precisa da permissão do marido para fazer o aborto. Quando a mulher não é casada, ela mesma pode agendar essa questão com a secretária, com a médica, e ela mesma faz. Isso é normal. Agora, nós temos uma outra coisa em contradição que é muito gritante, que para mim é pior do que tudo, assim, em relação à contradição, tá bom?
A Turquia, ela tem uma rejeição massiva contra gays, lésbicas, a população GLS. Mas ela tem uma lei que é de 1900. Não, então, GLS. Mas ela tem uma lei de 1988 que ela aceita todas as trans e os trans. Sim. Desde que a pessoa faça a operação para mudança de gênero, ela ganha uma nova identidade e ela é aceita na comunidade. Sim, então ela... assim, é tudo contraditório. Tá cortando um pouquinho, Zina. Então, só para eu entender. Então, a mulher trans, lá na Turquia, o homem trans, ele tem um acolhimento do Estado, ele tem esse reconhecimento. Tem, nós temos várias artistas turcas trans. Cantoras, artistas. No entanto, condena a população LGBTQI+, né? Ou seja, acolhe um grupo e já não é complicado, né? Mas, Zina, a Turquia tem esse perfil, né? Meio contraditório. A gente vê muito isso nas novelas. Eu acho que eu nunca assisti uma série com um gay. Nunca. Assistiu sim, eu acho que sim. Tem uma com o Barish. Não, assim, você vai falar daqui um pouco sobre as séries, mas tem nessa série nova, que Diz que para o seu chefe, como é que é o nome? Ligue para o seu agente, né? Tem um menino lá que é gay, é verdade. Não, mas tem uma com o Barish e com a Eudin, isso, obrigada, Leni. Kiralish Aşk. O próprio cara da moda e da fotografia, ele é um gay assim fantástico, maravilhoso, e ele tá no meio da música. Ele é extremamente reconhecido. E nós temos um filme que está na Netflix, que é de uma trans, por exemplo. Então, eles aceitam, sim. Existe isso no meio artístico. O difícil é você colocar essa situação dentro da sociedade comum. Sim, sim. Então, por exemplo, eu assisti um casamento na região bem próxima da onde é filmada Çukur. Eu assisti um casamento que é um casamento muito legal, inclusive. É um casamento bem tradicional, pobre, tá? Mas eles andam com a banda deles pela vila, avisando que aquela noiva agora tem um marido, tal. E ele foi todo preparado por um grupo de gays. Tá? Mas eu não podia filmar. Exatamente por causa dos gays, para preservá-los dessa ignorância humana. Tá, mas eles lá, Zina, a população LGBT sofre muita violência também, como as mulheres lá na Turquia, porque... Bastante, porque eles não são aceitos. Então, por exemplo, é muito comum você ver mulher lésbica tendo que usar vestido. Eu conversei com 3 meninas que elas usam burcas. E a burca não é obrigatória lá, a não ser pela sua própria religião, porque é um país laico. Elas usam burca porque elas não querem usar vestido, porque elas são lésbicas. E aí elas se escondem, né? Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil viver num país assim. Apesar que eu me lembro muito do que você fala, né? Quando a gente olha para a Turquia e para outros países com esse olhar, mas lá tem muita violência contra a mulher, contra a população LGBT. Só que nós vivemos num país hoje chamado Brasil, que a gente também tem muita violência, né? Aliás, o Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres, né? Então, assim,
A gente também, isso eu acho muito legal, porque foi a partir desses diálogos com você que eu comecei a repensar essa forma de olhar para esses países. Quando a gente fala lá tem muita violência, e a gente esquece que a gente tem um país que hoje mata mulheres a cada 2 horas, sabe, violenta a mulher a cada 2 minutos, que morrem a cada 24 horas, morre uma pessoa trans, que muitos meninos negros morrem pela polícia, pelas mãos da polícia, que deveria proteger. Então, assim, a gente tem que mudar um pouco, né, esse olhar da gente. É a mesma coisa que a gente faz aqui com a vida do outro, né? A vida do outro sempre é melhor, a vida da outra, ou a gente acha a vida do outro melhor que a nossa, ou a gente julga, né? Como muitas julgam as mulheres aqui que foram estupradas porque estavam no lugar errado, com a roupa errada, no momento errado, pessoa errada. Então, julgar outro país, também a gente tem que refletir muito sobre isso. Porque tem... eu aprendi... Claro, Zina, só para concluir, que nada justifica. Nada justifica. Sim. Né? O que eu estou fazendo esse paralelo para dizer que, enquanto a gente olha para outro país e diz que ele é violento, né? Como as mulheres turcas, como as mulheres muçulmanas são muito julgadas, né? A gente esquece também que a gente vive num país violento, né? Então, olha, sim. Para ilustrar essa forma que você está falando, é muito simples. Por que a gente acha esquisito comer pepino e tomate no café da manhã, mas não acha esquisito comer uma feijoada? Olha como é feita a feijoada. Sim. E é uma delícia, né? Agora, eu aprendi com uma amiga da República Moldova, a Vitória, que a gente não pode comparar os países. Não pode falar que lá é melhor, aqui é melhor, a comida de lá é legal, a comida daqui é melhor. A gente não pode falar assim. Sim. O maior respeito que a gente precisa ter é entender que eu não vivo naquele lugar e que tudo que eu estou vendo é tão legal quanto o lugar que eu visitei ou quanto o lugar que eu estou. Então, quando a gente faz a comparação, tá, a gente está empobrecendo, tá, o local. Então, a violência lá é tão grave quanto aqui. Sim, né? Isso é fato. Isso é um fato. A violência contra a mulher no mundo todo é um fenômeno, é uma endemia, uma pandemia de violência contra a mulher, né? Então, é verdade. Então, a gente não pode fazer... Porque se a gente for pensar dessa forma, a gente deixa de fazer viagens maravilhosas. Por exemplo, a minha meta é ir para o Irã. E no Irã, eu sei que eu não posso descer do avião sem o hijab, sem esconder o meu bumbum. Tá? São regras. Mas para eu ir até lá e entender a cultura, eu tenho que entender a regra. Sim, tá? sim. Eu posso ter um amigo turco que eu falo com ele há 5 anos, mas a hora que eu encontrar com ele pessoalmente, eu não vou dar abraço nenhum nele. Eu vou falar oi. Sim. Falar em abraço, então, assim, beijo, só voltando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Tá bom. Zina, vamos voltar um pouquinho. Como são os cumprimentos lá na Turquia? A gente pode dar beijinhos, 2 beijos, homens beijam os homens de forma natural. Como que é isso? Normalmente a gente chega e beija a mulher em 2 beijos. Sim. Ou a gente estende a mão, acabou. Os homens a gente estende a mão. E estende a mão também tem um fator, é um fator de proteção para a mulher. Porque quando você estende a mão, você estende na dimensão, no comprimento do seu braço. E é ali que ele vai parar. E é ali que ele vai parar. Então você estica o braço. Então ele para a 1 metro de distância de você. Agora, quando você conhece, tem muita amizade, quando já existe uma
uma situação mais íntima, e não é o íntimo da internet, tá? Porque esse íntimo da internet é uma ficção. Sim, sim. Quando você, por exemplo, os meus amigos da Turquia, como eu vou lá desde 2012, eu vejo os meus amigos, eu levo presente para eles, eu sei onde eles moram, eu conheço as mães, aí sim eu posso cumprimentar com 2 beijinhos. Só. É cultura, né? Temos que respeitar. E essa coisa da censura às redes sociais, como é que é essa história, assim, né? Erdogan, mais uma vez, está querendo fazer da Turquia um 1984, um BBB. Por exemplo, hoje, se você for lá, você não consegue acessar o google.com. Não entra. Você não consegue acessar o booking.com. Também não entra. É proibido. O que o Erdogan está querendo fazer? Ele está querendo que Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram tenha uma sede na Turquia para ele monitorar as pessoas que falam mal do governo e assim encher as cadeias dele e deixar as pessoas livres que votam nele. E aí está tendo uma briga muito grande com os próprios Facebook, Instagram, com as redes sociais, que elas não vão ceder para ele. Então, que continue sem. Então, assim, está bastante difícil, é uma resolução bastante difícil. Eu não sei em que pé vai dar, porque ele manda, né? Então, eu não sei em que pé vai dar isso. Mas eu duvido que a população fique sem WhatsApp, Instagram, etc. Eu duvido. Pelo menos o Instagram a gente sabe que eles acessam, né? Não, eles acessam tudo. A gente acessa tudo, onde a gente está. Por exemplo, eu consigo, enquanto eu estou lá, acessar o mapa do Google para ver onde eu vou. Sim. Mas eu não consigo entrar na pesquisa do Google, por exemplo. Sim, entendi. É diferente, eu acesso o mapa, mas a pesquisa não. Social muito grande, então. Exatamente. Ele quis controlar, por exemplo, a Netflix. E a Netflix bateu de frente com ele e liberou. Porque tem uma série com um rapaz que era do Çukur, o Çelasu, que morreu agora no Çukur, que ele tem um amigo que é gay. E essa série foi minada na Turquia. E foi uma série muito vista porque foi minada na Turquia. Sim, vamos então, já que você tocou nas séries, vamos falar um pouquinho sobre as séries turcas. Mas antes disso, assim, eu fico muito feliz, né? Eu descobri assim, o mundo turco em 2017, 2018, mais ou menos. E eu fico feliz quando eu vejo a Netflix, né, uma plataforma gigantesca, hoje uma das maiores, investindo, né, Zina, em filmes turcos, séries turcas, né? Recentemente, vamos até deixar aqui o convite para a próxima live que a gente vai fazer para avaliar o filme Filhos de Istambul, maravilhoso, que fala de conflitos internos, né, de uma pessoa. É um filme que está bombando, filme produzido pela Netflix, né? Que a Netflix agora descobriu os atores turcos, então tem muitas produções. Quem gosta, quem quiser, vai lá que tem muitas. Mas a Zina, como ela conhece muito a Turquia, ela tem muitas curiosidades para falar dos locais de gravação, que toda fã de série turca quer saber. Poxa, teve uma série turca, gente, Karaday, que tinha um local que se chamava... Leni, lembra aí onde onde Feridê tomava café, acho que era o Café das Flores, Canto das Flores, um café maravilhoso, simples, todo de madeira, de tronquinho, uma coisa linda, linda. Então, a gente fica com aquilo na cabeça, vontade de conhecer. Toda vez que a gente assiste uma série turca, a gente fica
com aquele local na cabeça. Fala um pouquinho, principalmente Tchucu, que é uma série que está há 4 anos em cartaz, né? Quer dizer, é em Terminando cartaz. agora. Tá terminando agora, né? E Há 4 anos em cartaz. Sim, fala um pouco de Tchucu e dessas outras séries que você tem acompanhado, conheceu os sets, como que elas são? Bom, primeiro que na Turquia não tem set de filmagem, tá? Não Sim. existe isso, tá? Eles alugam, exatamente, Leni, Balat. Balat é minha paixão. Eles alugam as casas com todo mundo dentro, tá? Então eles vão pagar um valor da minha casa e eu vou ter restrição porque tal horário a gente vai estar gravando, tal. Então o que eles fazem? Na rua mesmo, tá? Eles vão fazer as gravações deles. Então assim, não tem set de filmagem. A gente, quando tem uma novela de época, não tem cenário. Você quer dizer, cenário não bota no Projac, né? Isso. Tem. É a rua. Sim. É a rua. Sim. O próprio set de filmagem é a rua, né? Então, Sim. assim, quando eles têm uma novela de época, agora está entrando o Çatay com outra novela de época. Nós tivemos Sei de Vechura, que foi época. Só que eles têm a facilidade, o fato deles conservarem muito a questão histórica, tá? Eles têm muitos locais que eles conseguem rever dessa época. Tanto esse filme do Çatay, né, Filhos de Istambul, quanto Seyit Vechura, eles foram gravados numa região que chama Pera. Essa região é onde está o melhor museu, aliás, melhor não, um dos melhores museus da otomanos, museu de arte moderna, enfim, vários anfiteatros maravilhosos. A praia que Çatay nada não é nesse local e nem em Balat. Então eles vão usando, por exemplo, eles vão usando cenários em locais diferentes. Tá? E Istambul é muito grande, tem várias paisagens diferentes. Agora, a cafeteria da família Kochova, por exemplo, ela é em Balat, ela está localizada, ela é fácil acesso, dá para a gente ver, a gente quase não percebe, a gente passa reto dela se não estiver tendo filmagem, mas de repente a gente se vê assim, entre a cafeteria e aonde era a barbearia da primeira temporada de Tchukur, né? Então, tanto que eu deixei um videozinho por aí, né, para o pessoal ver. Sim. Nós temos, por exemplo, a casa do Alítio, por exemplo, não fica em Balat. Não fica em Balat. Ela está muito próxima do estádio de Beşiktaş, que não tem nada a ver com Balat. Então, são cenários que você vai aproveitando da cidade. Agora, nós temos... Balat, Zina, todo mundo tem uma paixão por esse bairro. Fala um pouquinho, por quê? Porque esse bairro, assim, vamos fazer uma comparação com o Brasil, que ele se assemelha a que lugar aqui no Brasil? Eu acho que ele se assemelha com a 13 de Maio, com o Bela Vista de São Paulo, que é aquela coisa saudosa, mais boêmia, talvez, mas não da boemia noturna, mas da boemia de você curtir o local, de ter coisas peculiares. Por Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Isso. Só que de uma forma mais pobre. Sim. Balat era um bairro, antigamente era um bairro grego e judeu, tá? Onde os migrantes gregos e judeus ficavam. E é um bairro, ele é uma montanha. É um bairro que está na frente do Bósforo. Então ele tem uma visão maravilhosa da onde está, por exemplo, não onde está sendo filmado o Tchukur, mas aonde... Desculpa, nós está encerrando, não acredito que o nosso tempo está acabando. A gente vai fazer...